Hoje eu vou ler o prólogo da Tenda Vermelha. Nós nos perdemos de vista por um tempo longo demais. Meu nome nada significa para você. Minha lembrança hoje é pó. Não é culpa sua nem minha. Os elos da corrente que ligam mãe e filha foram rompidos, e a palavra passou à guarda dos homens que não tinham meios de saber. Por isso, tornei-me uma simples anotação à margem do papel. E minha história, apenas um breve desvio da narrativa entre a conhecida história de meu pai, Jacó, e a famosa crônica de José, meu irmão. Nas raras ocasiões em que lembraram de mim, foi sempre como vítima. Quase no início de seu livro sagrado, há um trecho que parece dizer que fui violentada e que prossegue com um relato sangrento da maneira como vingaram minha honra. É de admirar que certas mães ainda assim tenham dado às filhas o nome de Diná. Mas algumas o fizeram. Talvez tenham adivinhado que fui mais do que aquela nulidade sem voz própria que aparece no texto. Talvez tenham percebido isso na música de meu nome. A primeira vogal alta e clara, como quando a mãe chama o filho ao entardecer. A segunda, suave, como segredos sussurrados nos travesseiros. Diná. Ninguém lembrou de minha habilidade como parteira, ou as canções que eu cantava, ou o pão que eu assava para meus irmãos, sempre insaciáveis. Nada restou a não ser alguns pormenores deturpados sobre aquelas semanas em Xexém. Havia muito mais o que contar. Se me tivessem pedido para falar a respeito, eu teria começado com a história da geração que me criou, que é o único ponto de onde se pode realmente começar. Se você quiser compreender qualquer mulher, precisa antes perguntar sobre a mãe dela e depois escutar com atenção o que é dito. Histórias sobre comida revelam uma forte ligação entre elas. Silêncios pensativos indicam questões não resolvidas. Quanto mais detalhes sobre a vida da mãe a filha parece conhecer sem se perturbar nem se queixar, mais forte é essa filha. É claro que isso é muito mais complicado para mim porque tive 4 mães. Cada uma delas repreendendo, educando e apreciando uma coisa diferente em mim, concedendo-me diferentes dons e legando-me a maldição de diferentes medos. Lia deu-me a vida e sua esplêndida arrogância. Raquel mostrou-me onde colocar os tijolos da parteira e como arrumar meu cabelo. Zilpá fez-me pensar. Bilar me escutou. Nenhuma das minhas mães temperava seu ensopado de maneira igual à da outra. Nenhuma das minhas mães, nenhuma delas falava com meu pai usando o mesmo tom de voz da outra. Nem ele com nenhuma delas. E vocês devem saber também que minhas mães eram irmãs, filhas de Labão com esposas diferentes, apesar de meu avô nunca ter reconhecido Zilpá nem Bilá. Isto lhe teria custado mais 2 dotes, e ele era um sovina miserável. Como todas as irmãs que moram juntas e partilham o mesmo marido, minha mãe e minhas tias acabaram criando entre elas uma pegajosa teia de lealdades e ressentimentos. Trocavam segredos como se fossem pulseiras, que passavam para mim, a única menina sobrevivente. Confiavam-me coisas que eu era jovem demais para ouvir. Seguravam meu rosto entre suas mãos e faziam-me jurar que não esqueceria. Minhas mães orgulhavam-se de dar tantos filhos homens a meu pai. Filhos varões eram um orgulho e a medida de uma mulher. Mas o nascimento de um menino após o outro nem sempre era uma fonte de alegria irrestrita nas tendas das mulheres. Meu pai gabava-se de sua ruidosa tribo e as mulheres amavam meus irmãos, mas também suspiravam por filhas e reclamavam entre elas da masculinidade da semente de Jacó.
As filhas aliavam o fardo de responsabilidades de suas mães, ajudando-as a tecer, a moer os grãos e na tarefa incessante de tomar conta dos meninos pequenos que estavam sempre urinando nos cantos das tendas, por mais que se falasse. Porém, a outra razão por que as mulheres queriam ter filhas era para manter vivas as suas lembranças. Os meninos, depois de desmamados, não ouviam as histórias de suas mães. Assim, fui eu quem as ouviu. Minha mãe e minhas mães tias contaram-me histórias intermináveis sobre suas vidas. Não importa em que estivessem ocupadas, segurando bebês, cozinhando, fiando ou tecendo, elas enchiam meus ouvidos de histórias. Na penumbra rosada da tenda vermelha, a tenda menstrual, elas corriam os dedos pelos cachos de meu cabelo, repetindo os relatos das escapadelas de sua juventude, as sagas de seus partos. Suas histórias eram como oferendas de esperança e força derramadas diante da rainha do paraíso, apesar de não se destinarem a nenhum deus ou deusa, mas a mim. Posso ainda sentir quanto minhas mães me amavam. Sempre lembrei com carinho desse amor. Serviu-me de amparo, manteve-me viva, mesmo depois de deixá-las. E hoje ainda, tanto tempo depois de sua morte, a lembrança de minhas mães me reconforta. Transmiti as histórias de minhas mães para a geração seguinte, mas as histórias da minha vida me foram proibidas. E aquele silêncio quase destruiu a minha alma, quase me matou. Não morri, porém, e vivi o suficiente para que as outras histórias enchessem meus dias e minhas noites. Vi recém-nascidos abrirem os olhos para um mundo novo. Descobri motivos para rir e para sentir gratidão. Fui amada. E agora vocês vêm a mim, mulheres com mãos e pés tão macios quanto os de uma rainha. Mulheres que possuem mais panelas do que realmente precisam, que dão à luz com tanta segurança, que têm tanta liberdade para falar o que pensam. Chegam ávidas pela história que se perdeu. Anseiam pelas palavras que vão preencher o grande silêncio que me engoliu, e engoliu minhas mães e minhas avós antes delas. Gostaria de ter mais o que contar a respeito de minhas avós. É terrível constatar quanta coisa foi esquecida, o que para mim faz o ato de evocar lembranças parecer sagrado. Sinto-me imensamente grata por vocês terem vindo. Vou deixar fluir tudo o que guardei em minha memória para que todas se levantem desta mesa satisfeitas e revigoradas, que seus olhos sejam abençoados, que seus filhos sejam abençoados, que seja abençoado o chão sob os seus pés. Meu coração é uma concha repleta de água doce, transbordante. Selá.